tema da minha mensagem hoje aqui, começando o capítulo 2 de Filipenses, é uma igreja unida. Olha o que vai dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Porquanto se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Até aí tá bom. Hoje eu acho que eu vou me deter mais os dois primeiros. Mas eu particularmente eu vejo aqui um dos mandamentos mais difíceis da Escritura, pelo menos para mim. Considerai os outros superiores a si mesmo. Eu luto contra isso todo dia. É muito difícil. Mas vamos lá, né? Você sabe que as cartas de Paulo, elas não foram escritas por um apóstolo lá no seu divã, lá no seu escritório, na sua biblioteca, pensando, olha, o que eu posso escrever de bonito para um povo que vai, né, durar anos e anos e anos. Não foi assim. Acontecia alguns problemas nas igrejas de Deus. Sabia que as igrejas tinham problemas? As igrejas tinham problemas. Então acontecia algum problema, esse problema chegava aos apóstolos, esses homens escreviam as cartas com o objetivo de resolver aquele impasse. Olha, está acontecendo isso no meio de vocês, ajam desta maneira aqui. Esse era o objetivo das cartas de Paulo. Doutrinas erradas entrando, o povo brigando, partidarismo, é o que a gente vai ver basicamente aqui em Filipenses. E é óbvio, como as cartas eram escritas para aquelas igrejas, para resolver os problemas daquelas igrejas, você vai ver que a aplicação na nossa vida como igreja é imediata. Muitos dos problemas que eles tinham, vocês vão ver que acontecem em nosso meio. Para vocês verem que essa historinha de que a igreja não é mais a mesma, porque se a igreja fosse igual à igreja primitiva, eu fazia parte da igreja. Por isso que eu não faço, porque tem desigrejado que diz isso. A igreja não é mais como a igreja de Paulo. Se eu falar para você que a nossa é melhor, humildemente falando, gente, você começa a ler, tinha um cara que saiu com a madrasta. Aqui você vai ver no capítulo 4, duas irmãs brigando. O negócio lá era complicado também. Então Paulo escrevia com o objetivo de resolver esses problemas. Então a aplicação é direta para a nossa vida hoje. Antes de entrar basicamente aqui no capítulo 2, é importante você relembrar o contexto ali ao qual Paulo termina o capítulo 1. Paulo termina dizendo que nós deveríamos viver de modo digno do Evangelho. E a aplicação que eu fiz é que nós não devemos ser vergonha do Evangelho, mas também não devemos ser uma vergonha para o Evangelho. Devemos dar um bom exemplo, devemos nos comportar como cidadãos do reino dos céus. E Paulo vai dizer ali no finalzinho do capítulo 1 que nós devemos ser combativos, totalmente diferente do Evangelho Paz e Amor de hoje, né? Hoje você não pode dizer isso. Hoje em dia, se você diz, fulano está errado, não siga, eles vão chamar você de sem amor, vão chamar você de, olha, alguém que não se importa com os outros, com o sentimento alheio, sendo que Paulo ele termina o capítulo, esse foi o tema da minha pregação na última quarta, seja combativo. Nós devemos combater, e é isso que ele vai dizer, não temos inimigos, quais inimigos? Os inimigos da nossa fé. Não devemos temê-los. Paulo diz, não apenas isso, não temam, mas combata-os. Não os deixem falar aquilo que eles quiserem. Sejam combativos e vocês não temam a eles e enxerguem a fé, e não apenas a fé e o sofrimento, como dádivas divinas. A fé é uma dádiva, todos sabem. Mas que a Escritura vai dizer também que sofrer por amor a Cristo também é uma dádiva. Também é uma dádiva. Então, o objetivo de Paulo, ao dizer para nós, né, combata os adversários da igreja, ele não está dizendo ali que nós devemos combater por inveja. Foi o que eu disse, né? Eu posso errar em que sentido? Por exemplo, quando eu digo assim, olha, aquele pastor lá da igreja tal, picareta, não siga. Quando eu digo assim, eu posso errar. Porque as motivações do meu coração podem ser as mais escusas. Pode ser por inveja, porque olha o tamanho da igreja dele, olha o tamanho da nossa. Olha aquilo que ele tem e olha o que eu tenho. Mas
Nós não podemos dizer assim, então não faça isso. O que nós temos que fazer é orar para que Deus mude a nossa motivação, mas o combate ele deve permanecer. Por quê? Porque Jesus Cristo fazia assim. Ele olhava para os fariseus e dizia, olha, raça de víboras, não sigam essas pessoas. Ele fazia isso, ele estava correto, e a motivação dele também, óbvio que estava correta. Então, nós devemos fazer isso por quê? Porque nós devemos preservar a integridade do Evangelho. É defender mesmo. Preservar a integridade do Evangelho, preservar o testemunho da igreja. E aqui, no capítulo 2, ele vai começar a falar sobre a importância de preservar a unidade da igreja andar coesa, de não ter grupinhos, partidarismo, de não ter divisões na igreja. É isso aqui que Paulo vai começar a combater. E ele começa elogiando os cristãos de Filipos. Olha, vocês têm exortação, amor, consolo, comunhão. E vocês, por mais que vocês tenham essas imensas qualidades aí, há alguns problemas que a gente precisa resolver. E um dos problemas que havia aqui é que os irmãos estavam desunidos. Estava tendo uma certa briguinha ali. Então Paulo escreve dizendo, olha, vocês são uma bênção, mas há algumas coisas que precisamos corrigir. E com base nisso, eu vou passar 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: unidade é fruto de um mesmo modo de pensar. O versículo 1 é exatamente isso que ele vai dizer. Filipenses 2:1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Paulo diz assim, olha, vocês são uma bênção. Vocês exortam e consolam uns aos outros. Na dificuldade, vocês são igreja. Se um chora, todos choram. Se um está passando por dificuldade, vocês apoiam, vocês estão ali junto, vocês dão suporte. Vocês cooperam uns com os outros, vocês se alegram uns com os outros, vocês têm comunhão uns com os outros, mas se vocês podem completar a minha alegria, né? Paulo está dizendo, quase, basicamente, imagina aí um copo d'água, né? A minha alegria com vocês está aqui, ó. Vocês querem completar de vez mesmo, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ter unidade, vocês precisam ter harmonia, vocês precisam saber que vocês são uma bênção, mas essas correções precisam ser feitas. É aquilo que o pastor sempre fala, né? O pastor, no caso eu sou um privilegiado por pastorear essa igreja. Eu tenho certeza disso. Eu não merecia. E eu falo sem demagogia. Todavia, vocês são uma bênção, mas vocês precisam chegar na hora no culto, gente. 7h30. É óbvio, né? Às vezes sai do serviço em cima da hora, não dá tempo, mas chega em casa às 6 horas. Daí, cheguei mais cedo, eu vou atrasar com calma? É chegar no horário. No serviço você não faz isso. Você cumpre horário à risca. E por que às vezes com Deus a gente não vai fazer? Por que apenas o culto de domingo é o suficiente, não tem que ser domingo e quarta? Temos apenas 2 cultos. Quem vai mais, vai no pequeno grupo. Outra coisa que você precisa fazer parte também, se você não faz, faça parte. O pequeno grupo é algo fabuloso. Nossa, ali estamos juntos, temos comunhão, conversamos, estreitamos de fato os laços, é algo fantástico. Porque a igreja precisa melhorar a cada dia, mais uma forma de sermos bíblicos, de estarmos cumprindo os mandamentos aqui da palavra do Senhor. Só que Paulo ainda diz assim para aquelas pessoas, vocês são uma igreja abençoada, todavia, eu tenho sido informado que tem havido desavenças no meio de vocês. E é interessante que Paulo, em muitas questões, ele dá nome aos bois. Ele não usa, né, o falaram, né? Sujeito indeterminado, não falaram para mim que está acontecendo tal coisa. Não. Biblicamente, nós resolvemos as coisas assim. Essa semana, uma moça me dizia, pastor, fala com meu marido, mas não fala que fui eu que falei. Eu falei, não vou falar. Claro que não vou. Como que eu vou chegar para ela, criatura? E vou falar assim, falaram para mim. Só ele sabe. O padrão de se resolver é, fulano me falou que aconteceu isso. Isso aí não é ser cagueta, não é ser X9. Quando você procura um pastor, você está procurando ajuda. Quando você procura o seu líder de pequeno grupo, você está procurando ajuda. Então, olha, contaram, fiquei sabendo como, tem uma bola de cristal em casa?
adivinha as coisas? É assim que se resolve. Paulo, ele vai dizer assim, olha, tenho ouvido que há contendas no meio de vocês, pelos da casa de Clói. Dá o nome de quem falou, ó, foi aquele povo lá. E não vem ficar bravo com eles não, eles falaram, eles estão certos, eles querem o melhor para vocês. Então vocês precisam mudar. E é interessante que Paulo, ele vai dizer que estava havendo uma certa desavença ali. Eu coloquei Filipenses, põe ali, por favor, Filipenses 4:2. Não tem? Eu não coloquei. Filipenses 4:2, Paulo vai dizer assim, suplico a Evódia e Síntique que entrem em acordo no Senhor. Paulo não está nem pedindo, está falando, irmãs, eu suplico para vocês, pelo amor de Deus, parem de confusão. Vocês precisam se acertar. Duas irmãs ali estavam se bicando, e duas cooperadoras em Cristo. Duas crentes, não eram duas ímpias, não. Duas irmãs cooperadoras da igreja, e estava tendo uma certa rincha ali, provavelmente por conta de partidarismo, um era de um lado, outro era de um outro, mas ainda assim Paulo vem e diz, olha, vocês precisam pensar em comum acordo. E por que Paulo vem e diz isso para aquelas irmãs em amor? Repreensão e amor é para o bem, porque aquilo ia fazer bem para elas, e aquilo ia fazer bem para a igreja. Porque, você sabe, se tem um negócio que pega, é fofoca. Começou uma coisinha, parece fogo no palheiro. Sai de controle. Então você precisa ir na fonte e resolver isso rapidamente. E por que Paulo vai e faz isso? Porque ele amava aquelas irmãs. Porque ele sabia que Deus, ele odeia, ele abomina quem faz contenda, quem comete divisão na igreja. É tão certo que Provérbios capítulo 6, versículo 16, olha o que ele vai dizer. Olha o que a Escritura diz. 6 coisas o Senhor detesta, sim, a 7ª ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª que ele abomina, o que semeia inimizade entre os irmãos. Ele detesta algumas coisas, mas a 7ª ele abomina. O quê? Aquele que semeia inimizade entre os irmãos. Todos nós aqui, nós temos o papel de agir como pacificadores na igreja. Porque eu sei, acontece, um fala uma coisinha aqui, outro fala ali, e de repente você concordava com aquilo. É verdade, aquele irmão já fez isso comigo. E a tendência é a gente jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, sendo que o princípio é o contrário. Quem é o feliz? Quem é o bem-aventurado? É o pacificador, ainda que, olha, fulano está falando algo lá, e você sabe, é verdade, o que já aconteceu aqui. Seja benigno, seja pacificador. Irmãos, mas vamos falar para o pastor conversa lá. E outra coisa, o irmão errou, a gente erra também, né? Mas eu tenho certeza que ele vai mudar. Não é agir o contrário, né? Se eu falar para você que não é a primeira vez, você não acredita. Ele já falou isso outra vez. E você vai, às vezes, colocando aquelas coisinhas ali, as coisas acabam piorando. Em Efésios 5, Paulo vai dizer que divisão é fruto da carne, que é um pecado grave. E é tão sério que ele coloca pessoas que fazem divisão do lado de idolatria e feitiçaria. Põe Efésios ali, por favor, Miguel. Efésios 5, 19, vai dizer assim. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria. Inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas contra os quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele põe feitiçaria do lado de idolatria, do lado daquele que pratica a inimizade, que se ira contra o próximo, do ciumento. E ele diz, essas pessoas que praticam esses tipos de coisas e não se arrependem. Porque às vezes pode acontecer de praticarmos, errarmos. Então, se formos exortados, o que se espera é que venhamos a nos arrepender e mudar. Mas a Escritura diz que depois de confrontado, se a pessoa não muda, não é crente. Já foi falado, já foi conversado, já foi mostrado o erro, e ainda assim a pessoa continuou, não é crente não. Precisa haver, de nossa parte, um esforço. E quando eu falo de nossa parte, de todos, um esforço para manter a unidade da igreja. Por quê? Ora, porque a igreja é imperfeita.
Você não vai achar a igreja perfeita, você sabia disso, né? Revelação agora para você, você não vai achar. O dia que você achar uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não vá para ela. Porque o dia que você entrar, você acaba estragando a igreja, porque você não é perfeito. Então não há igreja perfeita, e nós devemos lembrar sempre que as pessoas erram, nós erramos, então por amor nós devemos nos perdoar mutuamente. Se eu não errei com você, que está aqui, o que é muito difícil, já devo ter errado. Se eu não errei, eu vou errar. E então a sua união com a igreja é até quando? É até o pastor errar? É claro, né? Não é qualquer errinho. Estou dizendo, o pastor roubou a igreja, saiu com a mulher da igreja, Deus o livre, né? Tem que meter o pé mesmo. Mas os erros normais, que você comete também. Você acha que não acontece? De errar? Já. Eu já marquei aconselhamento com um casal no salão da igreja, com um filho pequeno, 2h30 da tarde, no sol de rachar, e esqueci de vir. Esqueci. Pastor, a gente está 1h30 esperando. Falei, nossa, Deus do céu. Já erra. Pastor erra? Pastor erra. Já esqueci. Já erraram comigo? Nossa, de monte. Porque vocês têm que pensar o seguinte, vocês têm um pastor para errar com vocês. Olha o tanto de ovelha para errar comigo. Uma vez eu estava na casa do irmão e os irmãos aqui da igreja são muito generosos. Onde eu vou, eles põem comida. Por isso que é difícil manter a forma, né? E às vezes eu saio de casa e faço 3, 4, 5 visitas, e todo lugar que eu vou, eles põem uma coisa para comer. Então, chega na quarta, na quinta, eu já estou estufado, já não aguento. E às vezes eu não quero comer, mas eu faço aquela forcinha, porque eu sei, senão a pessoa fica brava, né? Daí eu estou lá, sentado à mesa. Na hora que eu fui colocar, não lembro o que era na boca assim, o irmão disse, pastor, bom que vida de pastor não precisa nem fazer compra mais, é só ficar comendo na casa dos outros. Ai, meu Deus, travou até a garganta assim. Ai, depois bebi um Guaraná e comi de novo. Fazer o quê, né? Vai embora. Guardo mago? Nenhuma. Já me xingaram de montão. Uma vez eu ajudando o irmão, estava com um sério problema. Mas ele me descascou no telefone. Aí você nunca mais me liga, nunca mais passa na porta da minha casa. Eu quero que você corte todos os contatos seus com a minha família. Nossa, que homem bravo, né? Falei, tá bom. Na outra semana eu passei na frente da casa dele e falei, irmão, estou aqui na frente, você está mais calmo hoje? Posso entrar? Vai fazer o quê? A gente tem que insistir. Errou, falou um monte de besteira lá, mas eu sei, estava de cabeça quente, estava com um monte de problema, então as pessoas erram. Eu erro com as pessoas. Irmão, eu já cometi cada erro absurdo. O Thiago está aqui, é minha testemunha disso. Eu lembro uma vez, a gente estava no outro salão lá, olha o que eu falei na igreja, ainda bem que ele me perdoou já, né, Thiago? Espero. O Thiago estava dando uma cochilada ali, né? E eu cheguei ao absurdo de falar assim, precisava acender a luz da frente. Falei, Divaldo, acorda o Thiago só para ele acender a luz para mim ali, por favor. Falei, daqui, ó. Falei, gente, eu lembro que ele foi com a cara vermelha, assim, ó, acendendo. Nossa, acredito, eu mato depois do culto, o que eu faço? Só que eu percebi, falei, gente do céu. E eu não ficava mais na igreja se eu fosse ele. Mas eu reconhecia, óbvio, né? E depois no culto já pedi perdão. Falei, Thiago, você me perdoa, irmão, só pedi perdão. Falei, todo mundo não devia ter falado lá para o irmão. E ele, de vez em quando, dá uma cutucada. Disse, perdoou, né? Perdoou, porque é parente também, tem que perdoar. Não adianta, você sai da igreja, não sai da família, não tem como. Mas, eu queria sair embora agora. Mas está vendo, o que a gente faz diante de uma situação dessa? A gente se perdoa. A gente se perdoa e a gente continua andando junto, a gente alinha os pensamentos e bola para frente. Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 1 a 3, diz assim, portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando, né, no sentido de esforçar, cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Com paciência, suportando-vos uns aos outros. Por que você acha que Paulo disse que nós devemos suportar uns aos outros? Porque tem uns que vai ter que suportar mesmo, irmão, não tem o que fazer. Porque tem uns que é uma maravilha, você está junto, né? Tem outros que falam assim, Jesus, mas se não fosse o sangue de Cristo, eu nunca mais vim aqui. Suportai-vos, manter a unidade. É necessário humildade. Como ele diz, né? Reconheça que o outro é superior. É necessário paciência, paciência com o pastor, paciência com o líder de pequeno grupo,
Paciência com os irmãos. Aqui, ó, vocês vão querer exercitar muita paciência entre os irmãos. Que às vezes entra um falando uma coisa atravessada. E, puxa, olha aí, perdeu a oportunidade de ficar quieto, gente. Suportar, faz parte. Esforçar. E para encerrar, põe ali o segundo princípio, por favor. Segundo princípio, pensem concordemente, no sentido de pensem em concordância. O que Paulo quer dizer com pensar em concordância? O que é o mesmo modo de pensar, como ele diz aqui, né, no versículo 1 e 2. Ele não está dizendo que nós devemos ter exatamente os mesmos gostos, torcer para o mesmo time, andar igual. Não tem nada a ver com isso. Não é isso. Mas é querer, desejar, se esforçar para quê? Para vencermos as diferenças. Sim, isso você vai ter que fazer na vida da igreja. Isso você vai ter que fazer em qualquer lugar, no trabalho. Você vai ter que se esforçar para vencer as diferenças com outras pessoas. No casamento, você não casa com igual, não tem como, né? Casou homem e mulher, um teve uma criação, outro teve outra. Então, se vocês não se esforçarem para vencer as diferenças, pode ver, via de regra, a gente vê casal, é quase que um é o oposto do outro, não é? Às vezes a irmã é mais quietinha, o marido fala para os cotovelos. Às vezes é o contrário, né? A mulher que fala muito, o marido fala menos. Você tem filhos, às vezes mais de um, sai da mesma fábrica, é tudo diferente. Então nós precisamos nos esforçar, né? Desejar para vencer as diferenças, com o objetivo de caminhar junto. É por isso que a Escritura vai dizer assim, Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. A paixão no casamento é importante. Só que para que o casamento se mantenha é necessário o acordo. Pensar a mesma coisa, ter valores iguais. Na igreja também. Ainda que tenhamos gostos diferentes, pensamentos diferentes em diversos casos, é necessário que nós venhamos a pensar naquilo que é essencial da forma correta, né? Pelo menos naquilo que é mais essencial, pensarmos iguais. Ó, via de regra, né? Via de regra não, todo final de semana, como funciona? Eu e minha esposa, nós nos arrumamos para vir ao culto. Os meus vizinhos, final de semana, eles se arrumam para beber. Juntos. Mas juntos. Por isso que eles dão certo, né? Até na bebedeira lá tá junto. Então, se os dois buscam a Deus, se os dois buscam o Zé Pilintra, vão para o bar, ainda estão tendo ali um pensamento convergente. Eu e você precisamos lembrar que na igreja muito mais. Quando você chega à igreja, você deve analisar, né? Se é uma igreja séria, se é uma igreja bíblica, quais tipos de doutrina a igreja tem. Ainda que você tenha uma divergência aqui e outra acolá, você deve pensar, aquilo que é central, nós pensamos igual? Se sim, olha, que dia que é o culto? É quarto domingo? Vou quarto domingo. Pequeno grupo tem? Vamos participar. Como que é o relacionamento antes do casamento? É assim? Tem base bíblica? Vamos fazer. Vamos pensar concordemente, que eu e você venhamos a entender que, se assim não fizermos, não há igreja que avance. Não há igreja que permaneça. Se não procurarmos vencer as diferenças, é necessário que você, às vezes, mesmo tendo determinado gosto, por amor ao outro, você se abdique daquilo que você gosta. Por quê? Por amor ao próximo. Paulo vai dizer, olha, vocês precisam ter o mesmo amor uns pelos outros, porque esse é o resumo da lei, né? Amar a Deus e também amar o próximo. João, 1 João capítulo 4, ele vai dizer assim, né? Se nós dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, e não amamos o irmão, a quem vemos, não amamos coisa nenhuma. E como que a gente prova que nós amamos o irmão? É se doando, pensando igual, às vezes saindo da nossa razão, daquilo que nós pensávamos, daquilo que nós gostamos, para fazer aquilo que é melhor para o outro. Isso é ser cheio do Espírito. Paulo vai dizer, né, olha, aqui haja entre vocês o mesmo modo de pensar quanto à doutrina do Evangelho, porque isso é fundamental. Como eu falei, acho que nas últimas quartas, né? Não há problema termos divergências em até assuntos teológicos. Pode haver. Mas aquela frase que muitos dizem que foi de Agostinho, aquela frase é fantástica. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas, caridade. Caridade no sentido de amor, né? Naquilo que é essencial, a gente pensa a mesma coisa. A salvação é com base em quê?
apenas pela fé. Não, não é a fé mais o sábado, não é a fé mais a circuncisão, não é a fé mais ir para a Aparecida a pé, dia 12 de outubro, não. A salvação é apenas mediante a fé. É por esse motivo que, por exemplo, somos contra culto ecumênico. Sabe o que é culto ecumênico? Né? Aquele culto lá, chama o pastor, chama o padre, chama o ortodoxo, chama o pai de santo, chama ali, ó. O que importa é todo mundo estar aqui junto. E eles vêm com aquele papinho de, olha, a doutrina divide, o amor une. Mentira! Se o amor é baseado na verdade, eu prego A e o fulano prega B, daí você imagina, está um judeu e um muçulmano do lado. Não, a doutrina divide. Mas calma aí, esse aqui quer explodir o outro. A verdade é o mais importante. Paulo queria que eles completassem a sua alegria vencendo essas diferenças. Ele vai dizer que aquela desunião estava acontecendo basicamente por conta de orgulho e por conta de egoísmo. Sobre isso eu falo semana que vem. Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?